Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar, para conversar sobre o nosso glorioso. Eu quero trocar uma ideia com vocês, um tema importante, eu acho que vale a pena a gente debater. Provavelmente, amanhã contra a LDU, a gente vai ter a estreia, os dois titulares ali na volância, Danilo e Marlon Freitas. Será que vai dar algum problema os dois jogando juntos? Eu tô muito curioso para ver Danilo e Marlon Freitas juntos. Algumas coisas precisarão ser mudadas para dar certo, tá? O Danilo e o Marlon Freitas, as características desses jogadores... quem vai marcar? Quem vai ser o primeiro volante? Vai limitar alguns dos jogadores? A gente vai conversar sobre isso. Será que vai dar certo Danilo e Marlon Freitas? O que pode dar certo? O que pode dar errado? Vou dar minha opinião sobre esses dois volantes aí. A gente não tem mais o Gregory e a gente vai ter que se acostumar agora com Danilo e com Marlon Freitas e focar ali na marcação, porque alguém vai ter que marcar. E vamos conversar sobre isso, tá? Quero falar também mais um pouquinho sobre Botafogo e Vasco, o confronto da Copa do Brasil. E eu vou dar minha opinião também, tá? Qual a escalação ideal para enfrentar a LDU amanhã? Será que teremos mudanças no time titular para o jogo de amanhã? Vou dar minha opinião. Qual time eu mandaria a campo para esse confronto de amanhã? Que já temos aí muitos ingressos vendidos. Tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir aquela moral para vocês, né? Não custa nada, de graça. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações e não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, eu já abro conversando com vocês sobre Danilo e Marlon Freitas. Amanhã contra a LDU, provavelmente a gente vai ter essa dupla de volantes fazendo a sua estreia, os dois jogando juntos como titulares. E a gente vai entrar aqui, não é um debate, mas eu vou dar minha opinião de algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Dá para jogar juntos, Danilo e Marlon Freitas? Eu tô muito curioso para ver isso. Vai limitar alguns dos dois, porque os dois volantes, eles têm as características de atacarem. O Marlon Freitas é muito bom naquela bola por cima da zaga, e a gente tem o Danilo, que é muito bom também no toque, na aproximação. Então agora, a gente tem dois volantes que gostam muito de atacar. Gostam muito de ir na frente. Se você pegar o Danilo e deixar ele fixado como um primeiro volante, eu acho um erro. Eu acho que o David Ancelotti, ele não pode fazer isso com o Danilo. Ele não pode limitar o Danilo, por exemplo, fazer do Danilo um Gregory. Porque o Gregory, ele virava um terceiro zagueiro, né? Se a gente pegar o Gregory na marcação, o Gregory virava um terceiro zagueiro, o Gregory, ele segurava a onda lá atrás. Se você fizer isso com o Danilo, cara, você vai estar limitando o futebol dele, porque o Danilo, ele tem que jogar solto. O Danilo, ele tem que jogar livre. O Danilo é aquele volante que faz tudo. Ele marca, ele sai para jogar, ele cai na ponta esquerda, ele cai na ponta direita, ele chega lá na frente perto da área para finalizar, ele pisa dentro da área para fazer gols. Então, se você pegar o Danilo e botar o Danilo como primeiro volante para fazer o que o Gregory fazia, cara, você vai limitar ele. A gente tem um baita jogador que não pode ficar preso a ser primeiro volante. Ao mesmo tempo, a gente tem o Marlon Freitas, que tem dificuldade na marcação. Então, como é que a gente faz? Para você soltar o Danilo, você vai ter que prender o Marlon Freitas. Só que se você prender o Marlon Freitas, ele consegue fazer o que o Gregory fazia? O Marlon Freitas, ele tem muita dificuldade na marcação. Então, na minha opinião, o que vai precisar acontecer? Um revezamento. Vai ter que revezar.
Quando o Danilo subir, o Marlon Freitas fica. Quando o Marlon Freitas subir, o Danilo fica. Porque vai ter que ter ali um comprometimento a mais de todos. Não é só desses dois jogadores. O time todo do Botafogo agora vai ter que ter um comprometimento a mais. Por exemplo, o Marlon Freitas ficou, o Danilo subiu, vai ter que segurar um lateral, vai ter que segurar o Vitinho, você libera o Alex Telles. Ou você segura o Alex Telles e libera o Vitinho. Os dois laterais ao mesmo tempo não vão poder subir juntos. Porque se a gente pegar o Botafogo antigamente, a gente tinha o Vitinho cruzando a bola e lá do outro lado, na sobra, o Alex Telles pegava. Os dois subiam juntos. Não vai poder acontecer isso. Se o Marlon Freitas ficar como um primeiro volante, o Danilo subir e vice-versa, tem que segurar um lateral também. Vai ter que ter um balanço defensivo interessante. Você não vai poder soltar todo mundo. Porque o Marlon Freitas, principalmente o Marlon Freitas, ele tem dificuldades na marcação. Então vai ter que ter comprometimento do time, vai ter que ter um balanço defensivo interessante e vai ter que ter um revezamento. Quando um subir, o outro fica. Porque se você pegar o Danilo e botar o Danilo como primeiro volante para ficar marcando, eu acho um erro. Porque o Danilo, ele tem que jogar solto. E o Marlon Freitas também. Se você ficar só prendendo o Marlon Freitas, a gente vai correr risco, porque ele tem dificuldades na marcação, e você acaba limitando também o Marlon Freitas. Então vai ter que ter esse revezamento que eu tô falando. Vai ter que ser interessante. Preocupa um pouco? Preocupa. Contra a LDU não, porque amanhã contra a LDU eles vão jogar fechados por uma bola, não preocupa tanto. Mas no decorrer dos campeonatos a gente vai ter que prestar atenção nisso. Eu espero, de verdade, eu só espero que o David Ancelotti, ele não limite nenhum dos dois. Tem que dar liberdade para os dois jogarem. Eu quero ver o Danilo pisando na área, eu quero ver o Danilo chegando lá na frente. Aquele passe, eu falei aqui, eu vou repetir. O que mais me impressiona no Danilo é que ele esconde para onde o passe dele vai. Na hora que o Danilo vai dar o passe, ele vira o pé. E isso pega todo mundo de surpresa. É sensacional o Danilo jogando bola e ele não pode ficar preso lá atrás. Ele tem que jogar solto também. E também o Marlon Freitas não ficar tão preso lá atrás. Então por isso que eu acho que eles vão ter que se entender nisso, e eu tô muito curioso, espero que dê certo. Preocupa um pouco na questão da marcação, a gente não tem mais um Gregory ali, faz falta um Gregory, mas vamos ver se vai dar certo. Eu tô muito curioso para ver os dois jogando juntos. Olha, falando um pouquinho, ontem fiz uma live aqui no canal. Você que não viu, vai estar passando nos cards aqui em cima ou no final desse vídeo, aqui do lado nos relacionados. Falamos muito sobre o sorteio da Copa do Brasil, entre outros assuntos. O Botafogo enfrenta o Vasco. O primeiro jogo, São Januário ou Maracanã, não sei onde vai ser. E o segundo jogo, com certeza, vai ser no Newton Santos, tá? Eu gostei do sorteio, achei que foi bom pro Botafogo, apesar de ser um clássico. O Botafogo já enfrentou o Vasco na Copa do Brasil uma vez, que foi em 2020, aquele time do Honda, do Calu. Eliminamos o Vasco, ganhamos no Newton Santos por 1-0, empatamos 0-0 o jogo de volta em São Januário. O pior Botafogo da história eliminou o Vasco naquela Copa do Brasil. Se a gente pegar Campeonato Carioca, Taça Rio, são 15 duelos em mata-matas entre Botafogo e Vasco. Nós vencemos 11 contra 4 do Vasco. Se a gente pegar mata-mata, o Vasco é muito freguês do Botafogo. Outra coisa que chama atenção, eu falei agora há pouco, é clássico, mas o Botafogo, ele se impõe em clássicos. Se a gente pegar Campeonato Brasileiro do ano passado e Campeonato Brasileiro desse ano, ano passado o Botafogo não perdeu nenhum clássico no Brasileiro. Vencemos 4 e empatamos 2. Esse ano, o Botafogo já teve 3 clássicos no Brasileiro. Venceu 2 e empatou 1. Então, nos últimos 9 clássicos contra Flamengo, Fluminense e Vasco no Brasileiro, os últimos 9, o Botafogo não perdeu nenhum. Então é bacana, porque o Botafogo se impõe em clássicos. Vai ser aquele jogo que o Vasco vai ser um time aguerrido. Eu acho que no primeiro tempo vai ser muito equilibrado,
porque geralmente o time do Vasco no primeiro tempo dá trabalho. No segundo tempo, o Vasco morre, não tem banco de reservas. Então, falando do primeiro jogo, São Januário, eu acho que o primeiro tempo vai ser muito equilibrado, e no segundo tempo o Botafogo pode ganhar o jogo, porque no segundo tempo o Vasco morre, o Vasco não tem banco. Eu acho que vai ser um jogo que o Vasco vai fazer de tudo para dificultar pra gente, mas eu acho que no final o talento do Botafogo vai prevalecer. O Botafogo tem muito mais talentos no time do que o Vasco. E eu acho que no final, pegando os dois jogos, eu acho que no final o talento do Botafogo, do time do Botafogo, vai prevalecer. Mas eu acho que o Botafogo tem que prestar atenção no segundo tempo. É no segundo tempo que dá pra ganhar, e é uma novidade pra gente, né? Porque o Botafogo, ele vai decidir o segundo jogo no Newton Santos. A gente está acostumado sempre a decidir fora. A gente foi campeão da Libertadores ano passado. Esse ano, o Botafogo, ele tá sempre fazendo o primeiro jogo em casa. A gente faz o resultado e fora de casa a gente decide. Dessa vez vai ser ao contrário, a gente decide em casa. Então o Botafogo tem que entrar ligado no primeiro jogo para fazer o resultado, um empate, uma vitória, para trazer para o Newton Santos e a gente em busca aí da classificação. Eu não sei se a ficha de vocês já caíram, mas o Botafogo passando do Vasco, o Botafogo tá na semifinal da Copa do Brasil. Aí vai enfrentar ou Bahia ou Fluminense. Do outro lado da chave nós temos Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos falar do jogo de amanhã contra a LDU, ingressos e também qual a escalação ideal para amanhã. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu peço pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Jogo grande amanhã, hein? Libertadores, Botafogo e LDU, 7 horas da noite no estádio Newton Santos. O jogo de ida das oitavas, lembrando que o jogo de volta é fora de casa, na altitude. Tem que saber jogar o jogo amanhã, fazer o resultado. E temos aí, o Botafogo divulgou ontem 32 mil ingressos vendidos aí de formas antecipadas. Só faltam ingressos ali nos setores oeste, superior, A e B. O resto esgotou tudo, hein? Então casa cheia amanhã, jogo grande lá no Newton Santos. E pra gente finalizar, claro, se puder vá, ainda tem ingressos nos setores oeste, superior, A e B. Se puder vá amanhã ao Newton Santos. Qual a escalação ideal para amanhã? Na minha opinião, eu entraria com John, tem que ser o John. Já fiz vídeo aqui essa semana falando sobre isso. Vitinho, Barbosa na direita e David e Ricardo. A gente tem que torcer para não acontecer nada. A gente não tem zagueiro. O Barbosa não pode ser suspenso. O David e Ricardo não pode ser suspenso. Eles não podem se machucar. No banco não tem zagueiro. São dois zagueiros canhotos. O Barbosa vai para a direita, tá jogando bem. O David e Ricardo na esquerda. Mas no banco a gente não tem ninguém. Se acontecer alguma coisa, vai ter que improvisar o Marçal. Porque no jogo de volta, na altitude, a gente vai com isso. A gente só tem isso. O Pantaleão tá machucado. Então vamos torcer para que nada aconteça. Na lateral esquerda, o Alex Telles. Meio campo, Danilo e Marlon Freitas. Curioso para ver como é que vai ser. Eu colocaria o Correia. Mas e o Savarino? Eu queria ver o Correia como titular. O Correia, o Savarino tá mal. Eu acho que o Savarino tá mal. E o Correia, ele dá mais dinâmica naquele toque, fazendo um 2, aproximação. Eu queria ver o Correia, mas eu acho muito difícil. Eu acho que vai ser o Savarino e não tem problema também. Eu tô torcendo para que o Savarino recupere o bom futebol dele aqui no Botafogo. Se for o Savarino também, acho que vai ser o Savarino, não tem problema. Mas eu queria ver o Correia fazendo ali essa função. Na ponta direita, para mim, não tem dúvidas. Matheus Martins.
tem que ser o ponta-direita titular, na minha opinião. Ele vai fazer? Não sei. Mas eu colocaria o Matheus Martins na ponta-direita. Eu deixaria o Arthur, que tá muito mal, pro segundo tempo. Na ponta esquerda, Montoro. E o centroavante, Arthur Cabral. Chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida, fiquem com Deus. Boa quarta-feira. Tudo que for saindo durante o dia. 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.